Olá, está começando o programa Em Pauta, que hoje tem como tema o cinema brasileiro. Escolhemos trazer esse assunto, pois no dia 19 de junho é a data em que se comemora o Dia do Cinema Nacional. E para falar de toda a trajetória, mudanças, destaques em relação às produções brasileiras, o nosso convidado de hoje é o crítico de cinema, apreciador dessa arte, também professor aqui da Universidade Fevale, entre tantas outras atividades, professor Marcos Santuário. Obrigada pela presença aqui na TV. São muitos assuntos a falar sobre cinema brasileiro e eu acho que é interessante a gente fazer um panorama histórico, assim, de uma maneira bem geral. Há muito tempo atrás, na década de 70, 80, o cinema era um pouco deixado de lado, era um pouco estereotipado, e hoje em dia já mudou muito. Eu queria que o senhor fizesse esse panorama aí pra gente. Bom, é sempre legal falar de uma coisa que a gente gosta muito, né? E como eu gosto muito de cinema, e até muitas atividades profissionais hoje são relacionadas ao cinema, e o cinema está relacionado à comunicação, então é lógico que alguém dessa área também goste desse envolvimento. E claro, a gente não viu o começo do cinema, né? Talvez gostaríamos, né, muito de estar lá naquelas primeiras exibições, que no Brasil também se deram lá no final do século XIX, vindas do exterior, com um belga que trouxe pela primeira vez uma mostra de cinema para mostrar o que era o cinema. E como a televisão, o cinema chega no Brasil para uma pequena elite, né? Para quem tem dinheiro, porque custa muito caro e tal, né? Então, aí a similaridade entre TV e cinema no seu início. E depois, logicamente, né, com o passar do tempo, a arte vai se tornando mais socializada, se popularizando, e também a produção começa a ter uma possibilidade mais massiva. E bom, e a partir daí, depois do início do século XX, com o surgimento do som no cinema, né? Tudo isso o Brasil vem acompanhando de forma tímida, sem dúvida, e até que na década de 30, 40, 50, aí o cinema começa a ganhar força, até chegar tem todo aquele glamour também. Exatamente, né? O cinema novo e o Brasil se descobrindo e se mostrando na tela. Aí Nelson Pereira dos Santos como um dos grandes realizadores também, Glauber Rocha. E o Brasil ganha então uma sustentabilidade narrativa e temática importante. Além de que, claro, né, Giane, a gente tem no Brasil cenários maravilhosos, né? O cineasta que precisa, que gosta, que conhece, que admira, tem no Brasil um continente todo para produzir cinema, né? Aí vem essa crise que tu disseste, que é uma crise de produção, né? Nos anos 80 começa a declinar isso, aí tem o período Collor dos anos 90, aí o cinema brasileiro perde a sua força de produção. E, logicamente, durante todo esse período, o cinema estrangeiro ganha as telas brasileiras, também com o advento dos shopping centers, né? E das salas de cinema concentradas num mesmo local, sobre uma ótica de segurança e facilidade de trânsito e comodidade de consumo. Os shopping centers, então, ganham um lugar importante dentro do universo da cinematografia, abrigando salas de cinema. Essas salas de cinema começam a exibir muitos filmes, só que em sua grande maioria são produções estrangeiras. E aí começa a surgir um pouco isso que tu disseste, assim, né? As pessoas vão mais, naquele momento, assistir filmes estrangeiros e eventualmente encontram algum que outro filme brasileiro para ser assistido, né? Mas marcadamente a década de 90 foi a do declínio do cinema brasileiro. E depois teve a famosa retomada, né? Que é onde o cinema brasileiro ganha fôlego e aí tenta então se estruturar melhor nesse universo de produções globalizadas, né? Aí tem o fenômeno da globalização, do final das geografias, das distâncias, da proximidade cada vez maior de culturas e de línguas. Enfim, o cinema vive também nesse universo, né? Bom, o cinema brasileiro ele tem uma característica mais forte em relação a outras?
A cinematografia brasileira, ela teve diferentes momentos, né? Teve um momento que foi um momento de regionalização, quer dizer, era um cinema muito mais regionalizado, assim, mostrando o que tinha no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, né? Então ele acompanhou um processo de mostrar o país para o próprio país, né? Claro que nessa competição ferrenha com as produções internacionais, né? Que, na verdade, tratam de mostrar o mundo para os países, né? Então, assim, essa característica de regionalização sempre foi muito forte no cinema brasileiro e talvez uma das suas moedas de troca muito importante, né? Porque ao ter essa diversidade geográfica, cultural, paisagística que nós falamos, quer dizer, sempre é possível apresentar algo novo. Eu mesmo estou nesse meio há muito tempo, como crítico, como jornalista cultural, como curador de festivais, e percebo assim, agora mesmo voltei de Goiás, de um festival internacional de cinema ambiental, que é um festival que tem um foco, né, no cinema ambiental, mas que dentro dessa lógica ambiental mostra uma produção cinematográfica internacional importante e brasileira também, mostrando um foco que eu mesmo começo a ver em alguns momentos, alguns filmes novos e algumas produções ousadas e inovadoras em pleno século XXI, né? Quer dizer, é interessante observar que esse cinema também está se construindo, reconstruindo e encontrando novas formas. Isso também tem a ver com as tecnologias, sem dúvida, né? Bom, em relação à visão, né, a gente falou bastante o que o brasileiro vê do cinema brasileiro e qual é a visão do mundo em relação ao cinema brasileiro. O senhor que viaja aí por vários festivais, com certeza consegue captar essa visão. Isso também é interessante, porque há a visão do especialista, né, dos críticos de cinema, dos jornalistas que trabalham especificamente nessa área, e há a visão do público em geral. Né, que eventualmente pode ser diversa. A visão do crítico de cinema é aquele que acompanha mais diretamente as produções. Então, ele tem tanto contato com um blockbuster brasileiro ao estilo Tropa de Elite, quanto a um filme novo de Nelson Pereira dos Santos, tratando da vida de Tom Jobim. Porque o crítico é aquele, né, que vai mais fundo na especialização do seu trabalho. Então ele percebe, e isso é o que eu percebo também, viajando por outras partes do mundo, e acompanhando festivais e trocando essas impressões com críticos desses países, que os críticos observam a diversidade da produção brasileira, que tem expoentes, como acabei de falar, né? Nelson Pereira dos Santos, Domingos de Oliveira, quer dizer, gente que já está estabelecida no universo cinematográfico brasileiro, o Hector Babenco, o Vécio Raton, e essas pessoas, então, se espera deles sempre um cinema de qualidade e, ao mesmo tempo, um grupo de cineastas que não formam um grupo, na verdade, mas é um grupo disperso de produtores e de idealizadores que trazem novas linguagens, que trazem novo olhar sobre a realidade brasileira, sobre as temáticas possíveis de serem abordadas, né? Aí tem o Kleber Mendonça, que leva o filme dele ao Oscar, primeira vez passou em Gramado, a gente selecionou, O Som ao Redor, causou uma estrondosa recepção assim, de crítica brasileira, de público em vários lugares no Brasil e no exterior. O filme também é apresentado na Europa e aí acaba representando o Brasil no Oscar. Então, entender essa representação de um cineasta pernambucano com um filme que discute de maneira muito criativa e ousada as milícias urbanas no tempo da violência, né, no momento de violência, de individualismo, na sociedade contemporânea, da fragmentação, das redes de comunicação, as redes sociais e tudo mais, é interessante observar. Então, é o cinema brasileiro mostrado sob outra ótica, né, de uma realização que tem uma cara regional, porque ele foi gravado, filmado em Recife, mostra Recife, mas com o olhar inteligente do Kleber, poderia ser qualquer grande cidade do Brasil, da América Latina ou do mundo, desse mundo globalizado que agora a gente conhece. Então, as pessoas observam isso. Por um lado, o crítico entende isso. E o público, em geral, ele é mobilizado muito pelas campanhas publicitárias.
né? Pela divulgação Claro. dos filmes, né? Então, assim como aqui a gente lota salas com os blockbusters, né? A Culpa é das Estrelas, X-Men, né? E Malévola e tal, que é parte de uma produção de uma indústria cultural, que eu particularmente também consumo, né? Me parece interessante observar esse universo criativo, tecnológico e essas propostas que esse cinema traz também. Então, da mesma forma que esse consumo é feito aqui e em outras partes do mundo, os filmes brasileiros que conseguem divulgação fora do país são os mais vistos. Então, logicamente, Tropa de Elite, por exemplo, para ficar num exemplo dos filmes que mais bilheteria teve, claro, a gente poderia ir também a Dona Flor e seus dois maridos, né? Filme com maior bilheteria no Brasil naquele momento, com o nosso querido José Wilker no filme, quer dizer, Bye Bye Brasil, filmes que marcaram época e viajaram pelo mundo. Eu lembro, inclusive, que há alguns anos, poucos anos, a gente saía do Festival Internacional de Cinema de Punta del Este, o José Wilker e eu, e ele estava indo direto, ele ia ao Rio, e dali ele ia diretamente para a China, para ser homenageado por Bye Bye Brasil. Pelo Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil, quer dizer, um filme antigo e tal, visão ainda do cinema brasileiro na representação contemporânea, né? Então, o mundo conhece, né, essas produções. As produções mais atuais brasileiras, as próprias indústrias, né, as majors que divulgam, tratam de conseguir público nos diferentes partes do mundo. Aí, então, Tropa de Elite, aí o José Padilha faz uma produção hollywoodiana a partir do seu trabalho realizado no Brasil. Então, ele se torna conhecido, seu filme se torna conhecido, o universo brasileiro contemporâneo também é conhecido, né? Então, é muito importante esse outro olhar, né? Que é o olhar de como o filme é divulgado e como ele é vendido no exterior. Porque, para o universo do cinema, das pessoas especializadas em cinema e também aqueles cinéfilos mais envolvidos, há um cinema brasileiro consumido além desse cinema divulgado pelas majors. Mas o público em geral é como nós, né? Eu digo nós assim em geral, né? O público brasileiro, que não é especializado e envolvido muito na área de cinema, consome mais aqueles filmes que são mais vendidos. Exatamente, aqueles que chegam às salas e quando você vai ver lá, nas capitais, tem, sei lá, 200 salas, 150 salas é o mesmo filme. Né? Que é o blockbuster do momento, né? Então, tem essas características que se repetem em todo mundo, né?